Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stefan Maquer, o CFO, Eric Alencar, e a diretora de RI, Marcela Bretas, para dar início à apresentação dos resultados. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviados via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stefan Maquer, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Maquer, pode prosseguir, por favor? Bom dia a todos e a todas e obrigado por estarem mais uma vez conosco para a divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024. Nesse trimestre, mantivemos nosso ritmo de crescimento de vendas, com crescimento de volumes e também ganhos de market share em base like-for-like no Atacadão e no Varejo. Adicionamos 3 novas lojas Atacadão e 4 novas lojas Sam's Club no trimestre. Isso é recorde de aberturas em trimestre para esse formato. No ano, já abrimos 14 lojas do Atacadão e 7 clubes, concluindo a execução da expansão desse formato em 2024. Já na frente digital, nosso GMV atingiu recorde de 3 bilhões de reais no trimestre. Isso é crescimento de 21% ano a ano, com penetração recorde de 10,5% nas nossas vendas consolidadas. Agora no Atacadão, atingimos crescimento de vendas em mesmas lojas de 5,6%, acima do crescimento do mercado do atacarejo, segundo a Nielsen, e fruto das nossas iniciativas para sempre melhor servir nossos clientes, sejam os comerciantes, o B2B, ou os consumidores finais, o B2C. Aceleramos a implementação de serviços e self-checkout em nossas lojas, atraindo ainda mais tráfego, especialmente do cliente B2C. No varejo, o crescimento de vendas like-for-like continua acelerando, atingindo forte aumento de 7,1%, o que reforça o momento positivo de vendas após o ajuste de portfólio de lojas e nosso novo posicionamento de preço, com foco em maior competitividade do formato e atração de novos clientes para nossas lojas. O Sam's Club, Clube de Compras Sam's Club, apresentou crescimento de receita de 17% ano a ano,
sendo esse trimestre de investimento em expansão de lojas, já falamos, recorde de aberturas de lojas, e da base de clientes, superamos 3,5 milhões de sócios no Sam's Club, é muito mais do que tínhamos recebido quando compramos o Grupo BIG em junho de 2022. Tínhamos, nesse momento, 2,1 milhões de sócios nesse formato. Então, esse investimento em expansão de lojas, em base de clientes no Sam's Club, é chave para a solidificação da proposta de valor do nosso clube no futuro. O Banco Carrefour também teve desempenho forte esse TRI, com faturamento crescendo 13% em comparação ao ano passado. Níveis de inadimplência sob controle, demonstramos isso desde Q2 de 2022, então já temos uma curva muito boa de inadimplência comparado ao mercado. E também tivemos no nosso banco carteira de crédito maturando. Agora, o EBITDA consolidado do trimestre totalizou 1,5 bilhões de reais, com margem consolidada de 5,7%, em linha ano contra ano, como resultado de alavancagem operacional, além da materialização de captura de sinergias, que nesse trimestre chegou a 2,7 bilhões de run rate. Com relação à nossa estratégia de ESG, conquistamos o selo ouro do programa brasileiro GHG Protocol da Fundação Getúlio Vargas, que reconhece empresas que atuam com transparência dos dados de emissões e de forma segura, como a realização de auditoria externa. No terceiro TRI de 2024, tivemos uma redução total de 48% das emissões no escopo 1 e 2, comparado ao ano base de 2019, 10% acima da meta do ano, que é de 38% de redução. Na frente de diversidade e inclusão, realizamos, como cada ano, no mês de setembro, a nossa Semana de Diversidade, a qual contou com a participação de mais de 4.500 pessoas, colaboradoras e colaboradores, que puderam, durante a semana, discutir temas como a comunicação não violenta, construção de ambientes de trabalho saudáveis e inclusivos, parentalidade ativa, além de reforçar os compromissos da cultura inclusiva do nosso grupo. Na frente de combater a fome e as desigualdades, até setembro de 2024, doamos mais de 4.400 toneladas de alimentos, quase superando as doações do ano de 2023 completo. Com isso, vou dar a palavra ao Eric para falar sobre os nossos dados financeiros. Eric, por favor. Obrigado, Stefan. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nos próximos slides, vou passar brevemente pelos números que vocês tiveram acesso ontem à noite. No slide 3, passamos pelo resultado consolidado da companhia no trimestre. Nossas vendas brutas no terceiro trimestre de 2024 somaram 29,5 bilhões de reais, com um crescimento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado, puxado por uma performance forte do atacadão. A margem bruta foi de 19,2%, 89 basis points menor do que no terceiro TRI de 2023, pelo aumento da participação relativa do atacadão, que é um negócio de natureza de margem bruta menor, pelo nosso reposicionamento de preço no varejo, em curso desde o fim do ano passado, e pelo impacto da nova regulação que limita o montante de juros que pode ser cobrado pelo banco. Tivemos já uma redução de 1,5% no SG&A, mesmo com a expansão de nossa rede e com a inflação de custos. Esse resultado é fruto das nossas iniciativas de redução de custos e captura de sinergias internas. Com o percentual da venda líquida, o SG&A melhorou 89 basis points. O EBITDA ajustado foi de 1,5 bilhão de reais no trimestre, aumentando 5% ano a ano, à medida que compensamos nossos esforços em margem bruta com ganhos de SG&A. A margem EBITDA ficou em linha com o apresentado no terceiro trimestre de 2023. Por fim, fechamos o trimestre com lucro líquido ajustado de 412 milhões,
dobrando em relação ao ano passado, refletindo um momento operacional favorável, menores taxas de dívida intercompany e carga tributária. Passando agora para os destaques por unidades de negócio, no slide 5, começando pelo segmento do Cash and Carry, o Atacadão. Terminamos o terceiro trimestre com 374 lojas do Atacadão, adicionando 3 novas lojas à rede, sendo 2 conversões de loja de supermercado e 1 conversão de hiper. As vendas brutas do segmento atingiram 21,4 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 8,3% no ano contra ano, com like-for-like de 5,6%, acima do crescimento do mercado de cash and carry e com uma dinâmica de volumes positiva, mesmo com a deflação mês a mês que tivemos em julho e agosto. As iniciativas que temos implementado para melhor atender o cliente final B2C têm gerado resultados bastante positivos, e neste trimestre praticamente dobramos o número de lojas com serviços de padaria, açougue e fatiados em comparação a junho, atingindo um total de 151 lojas com serviços. As lojas do antigo Grupo Big convertidas em Atacadão estão maturando como esperado e tiveram mais uma vez um desempenho sólido com like-for-like de 14% e acima de uma performance já registrada também forte do ano passado, lembrando de um like-for-like de 22%. A margem EBITDA dessas lojas atingiu 4,2% no trimestre, em linha com o que a gente tinha mapeado, aumentando 2,7 pontos percentuais em relação ao ano passado. A margem bruta se manteve praticamente estável em relação ao ano passado, uma ligeira queda de 20 basis points, uma flutuação absolutamente normal no curso dos nossos negócios, que reflete pequenas mudanças no mix de produtos e clientes e vendas, e além do movimento nosso inflacionário que houve aí no trimestre. O SG&A como percentual de vendas líquidas foi, de um lado, favorecido pela maturação de lojas convertidas e ganho de alavancagem operacional, vindos do forte desempenho de vendas. Por outro lado, esse trimestre aceleramos a implementação de serviços em lojas, e esses serviços têm uma curva de maturação de aproximadamente 6 meses. Então, colocaram um pouquinho de pressão nas despesas de curtíssimo prazo. O EBITDA ajustado do trimestre ficou em 1,3 bilhão de reais, com 6,7% de margem, rentabilidade em linha com o ano passado, que mostra a nossa resiliência nesse modelo de cash and carry, mesmo com os investimentos de curtíssimo prazo, como vimos na implementação do PAF, serviços de padaria, açougue e fatiados. Agora eu vou falar dos destaques do varejo, que estão no slide 7. As vendas brutas totalizaram 6,4 bilhões de reais no terceiro trimestre de 24. As vendas com base das mesmas lojas continuaram a acelerar, atingindo um crescimento super forte de 7,1%. Como vocês sabem, a queda na receita de 8% na receita total é explicada pela redução da área de vendas devido ao sucesso da nossa decisão de fechamento e conversão de lojas do segmento. A margem bruta foi 158 basis points menor esse ano, refletindo a nossa estratégia adotada de preços implementados para aumentar a competitividade do segmento. O SG&A caiu quase 20% no ano contra ano, representando uma queda expressiva de 254 basis points com um percentual de vendas. Vamos continuar trabalhando para simplificar as operações do varejo, aumentar a eficiência e reduzir os custos nos próximos trimestres, de forma a tornar o formato mais ágil e competitivo. Assim, o EBITDA ajustado totalizou 157 milhões de reais, 2,7% de margem, uma expansão de 100 basis points ano contra ano. Os resultados aqui apresentados, pessoal, demonstram que, através da reeducação dos ativos, dos preços e das nossas despesas, estamos finalmente crescendo mais com o mercado e, ao mesmo tempo, aumentando as nossas margens operacionais. Agora, passando para o slide 9 do Sam's Club, que teve vendas brutas de 1,8 bilhão de reais no trimestre, 17% maiores em comparação ao mesmo período do ano passado, com uma combinação de crescimento de vendas like-for-like de 3,2% e expansão da nossa rede, com 11 lojas adicionadas nos últimos 12 meses. Nossa base de sócios ativos apresentou um aumento de 22,5%, mantendo seu ritmo forte de adesões. Como já mencionado pelo Stefano no início da apresentação, o terceiro trimestre do nosso clube foi muito voltado para a aceleração da expansão,
além da atração e fortalecimento da nossa base de sócios, elementos chaves para manter a sustentabilidade no modelo futuro. O lucro bruto atingiu 306 milhões de reais, com margem de 19,6% no trimestre, uma queda de 16 basis points no ano contra ano, devido aos esforços promocionais que acontecem quando abrimos uma nova loja, que foram em grande parte compensados pela maior penetração de marca próprias Members Mark e também de produtos importados. O SG&A totalizou 305 milhões de reais no trimestre, um aumento de 43% ano contra ano. Pessoal, importante aqui ressaltar que 2/3 do aumento do SG&A está relacionado à expansão de lojas, incluindo e principalmente as despesas pré-operacionais. Vejam, esse trimestre foi o que mais abrimos lojas do Sam's desde a aquisição da operação. O restante do aumento do SG&A é explicado principalmente por investimentos em experiências do cliente em loja, maiores despesas com adquirência devido à maior penetração de vendas de cartão e a inflação de custos. Por fim, o EBITDA ajustado do trimestre ficou positivo, próximo ao break-even. Vamos falar agora no slide 11 da performance do Banco Carrefour. O nosso portfólio de crédito atingiu 26,4 bilhões, aumentando 18% versus o terceiro trimestre, do ano passado, puxado pelo aumento de faturamento de 13%, resultado em grande parte da bem-sucedida captura de novos clientes nas lojas convertidas. Os índices de inadimplência continuaram caindo no ano contra ano, na medida que mantivemos a nossa política de concessão de crédito um pouco mais conservadora. A margem financeira do banco apresentou uma queda de 6 pontos percentuais no ano contra ano, explicada pelo fato que em setembro, ao final de setembro, já 90% da nossa carteira já refletia os efeitos dos empréstimos concedidos de acordo com a nova regulação do teto da taxa de juros. O SG&A, um dos principais pilares para a mitigação dos impactos da mudança regulatória, caiu 4,6% no ano contra ano, graças à nossa disciplina de custos. O EBITDA no trimestre alcançou 237 milhões, ligeiramente acima do resultado do ano passado, um resultado que demonstra nossa capacidade de compensar o impacto da mudança regulatória via diversificação de portfólio de produtos e disciplina de custos. No slide 13, recompomos agora o lucro líquido ajustado de 412 milhões que tivemos no trimestre, resultado quase 2 vezes maior que obtivemos no mesmo período do ano passado. O resultado das operações após impostos e depreciação somou 1,1 bilhão de reais, crescendo quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas financeiras somaram 677 milhões, já refletindo boa parte das economias vindas das taxas negociadas para o empréstimo intercompany. E a receita de imposto foi de 66 milhões de reais, reflexo principalmente do processo de consolidação das entidades legais com prejuízos acumulados, que já está muito perto de ser finalizado. Passando para o slide 14, onde a gente vai falar do fluxo de caixa, é importante ter claro que nesse trimestre tivemos uma dinâmica muito específica e pontual relacionada ao timing de compra e venda de mercadorias que impactou nossas métricas de capital de giro. As vendas no trimestre do Atacadão foram fortemente concentradas no mês de setembro, que, para vocês terem uma ideia, teve um crescimento like for like quase 4 vezes maior em setembro do que nos 2 meses anteriores, impactando as linhas de contas a receber e fornecedores. Os níveis de estoque finalizaram o trimestre em linha com o ano passado, pois, de forma consolidada, as vendas no trimestre vieram conforme a gente estava projetando. Como resultado, o caixa bruto das atividades operacionais totalizou 5,7 bilhões de reais nos últimos 12 meses, 12% maior que o caixa gerado no terceiro trimestre de 2023. O impacto do capital de giro foi de 1 bilhão de reais negativo, reforçando aqui o impacto temporário que houve, que deve ser revertido ao longo do próximo trimestre. Do lado dos investimentos, nosso CAPEX foi de 2,5 bilhões de reais, 1,8 bilhão de reais a menos do que no mesmo período do ano passado, refletindo os fins dos investimentos na integração e um crescimento menos custoso que houve esse ano através de conversão de lojas. Vale notar que nos últimos 12 meses tivemos menos entradas de caixa relacionadas a vendas de ativos. As saídas de caixa relacionadas a endividamento e fluxo de dividendos foi de 2,4 bilhões de reais, patamar semelhante ao do ano passado. Com isso, o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses totalizou 272 milhões de reais.
Já no próximo slide, o slide 15, falamos de alavancagem. Fechamos o trimestre com dívida líquida financeira de 12 bilhões, um aumento de 600 milhões em relação ao ano passado. Os descontos de recebíveis somaram 4,9 bilhões de reais, valor esse basicamente relacionado à maior necessidade de capital de giro pela dinâmica pontual que tivemos este trimestre, conforme expliquei no slide anterior. Além da maior concentração de recebíveis gerados no fim de trimestre pelo desempenho forte de vendas de setembro, o nível de contas a receber aumentou com o aumento de vendas, mix de meios de pagamento e dinheiro que não era débito ou crédito, que não era dinheiro ou débito, desculpe. Destacamos que o nível de penetração de vendas 3 vezes no atacadão permaneceu estável em relação ao trimestre anterior. O índice de alavancagem fechou em 2,6 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Finalizo aqui os destaques financeiros e passo a palavra para o Stefani. Stefani, por favor. Obrigado, Eric. Para finalizar, pessoal, reforço que continuamos nosso trabalho sempre comprometidos com a sociedade e o meio ambiente, focando na satisfação do nosso cliente e na entrega das nossas prioridades estratégicas. As lojas convertidas continuam seu processo de maturação, capturando sinergias que estão bem encaminhadas para atingir a meta revisada de 3 bilhões de reais até o final do ano de 2025. Agora, em outubro, anunciamos também a monetização de ativos imobiliários seccionados por meio de acordo de sale and leaseback, no valor de 725 milhões de reais. Movimento em linha com nossa estratégia de otimizar nossa alocação de capital e solidificar o valor do nosso portfólio imobiliário. Entramos no quarto trimestre já, o trimestre mais relevante do ano para qualquer varejista. Nós bem preparados para alimentar esse ciclo virtuoso de satisfação do cliente, como falamos, crescimento de receita, expansão de margem e investimentos em crescimento futuro. Muito obrigado pela presença e apoio de todos, todas. Passamos agora para a sessão de perguntas de vocês. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentilezas, que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é de Dani Eiger, analista sell-side do XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira pergunta, eu acho que é um pouco entender como que vocês têm visto aí a performance ao longo desse começo do trimestre. Entendo que agora que entra a sazonalidade mais forte, mas até dado que eu acho que um dos pontos que explica aí o setembro muito forte pode ter sido a aceleração da inflação de alimentos, isso tem se permanecido, né? A gente já está vendo isso surpreendendo para cima. É mais entender como que vocês têm visto essa dinâmica principalmente agora outubro, né? Que outubro já fechou. E aí também uma curiosidade, vocês comentam, né, da dinâmica no atacadão de um maior fluxo de D2C, né, do cliente final, não tanto B2B, mas ao mesmo tempo vocês falam de um mix de clientes, entre aspas, atrapalhando aqui a margem do atacadão. Então, eu queria entender um pouquinho também como pensar nessa evolução de margem bruta, considerando que você está tendo mais D2C e também com serviços. E a minha segunda pergunta é em relação ao parcelamento, né? O Eric comentou que a penetração ficou estável, a gente até viu em termos de montante uma queda de quase 1 bi, né, da antecipação de recebíveis versus o segundo trimestre, mas entender um pouco a cabeça de vocês para essa estratégia, né? Porque a gente sente que vocês ficaram menos ativos, vocês mesmos falam, né, que tiraram do self-checkout, enfim, mas ao mesmo tempo
a penetração segue igual? Parece que vocês estão vendo valor na estratégia. Então, enfim, entender aqui como que vocês estão vendo isso para frente, se a ideia é ficar meio nesse patamar ou eventualmente até acelerar frente às festas de final de ano. Acho que são essas duas. Obrigada. Muito obrigado, Dani, pelas perguntas. Sobre a inflação alimentar, é verdade que entramos em setembro em novo cenário de inflação alimentar. Bom, na realidade, tivemos maio, junho, uma puxada de inflação alimentar devido à tragédia o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma puxada de inflação alimentar, uma queda e uma deflação alimentar em julho, agosto, que era como uma resposta dos 2 meses anteriores e voltamos a ter uma inflação alimentar em setembro e agora os analistas nos dizem algo até pouco maior até final do ano em termos de inflação alimentar. Isso, obviamente, apoia as dinâmicas das nossas vendas, sobretudo no B2B, no atacadão, que representa mais da metade das vendas do nosso atacadão. Vimos isso, inclusive, no terceiro trimestre, julho, agosto, deflação alimentar. Então, os comerciantes seguraram as compras nas nossas lojas e nos nossos canais digitais de atacado. E setembro bem maior em vendas, como voltar à inflação alimentar. Então, isso dá uma sensação de quarto trimestre positivo, com pouco mais de inflação alimentar, que poderia fechar, segundo mais uma vez analistas, na casa de 6 ou 7% ao ano. Outubro, não podemos falar de nenhum número em detalhe, mas está seguindo a dinâmica do que vimos em setembro como consequência dessa dinâmica de inflação alimentar. Entre B2C e B2B, sabemos que, a segunda pergunta tua, sabemos que o atacadão foi sempre bem forte no B2B e queríamos reforçar o nosso braço B2C no atacadão. Colocamos serviços esse ano de forma bem rápida para recuperar uma dinâmica maior de vendas também no B2C. O B2C está dando uma margem bruta pouco maior que o B2B, isso é bastante lógico, mas como essa dinâmica de investir no B2C, de investir nos serviços para o cliente B2C, obviamente traz pouco mais de esforço momentâneo da margem bruta do atacadão nessa parte do B2C. Então, mais uma vez, para mim, a margem bruta do atacadão, pouco mais, pouco menos, entre os vários trimestres, é muito resiliente e seguimos no mesmo canal, pouco mais de investimento no Q3. E, como Eric falou, maturação dos serviços em 6 meses. Então, até final do ano, deveríamos ver uma volta dessa margem bruta. Mas sempre olhando o mercado mês a mês, semana a semana, entre B2B e B2C, nesse canal bem estável e resiliente de margem bruta do atacadão. Sobre o parcelamento 3 vezes 100 juros, acho que o que falamos, lançamos em abril como mês forte o aniversário do atacadão. Maio, junho, voltamos a patamar que achávamos já consolidado e no terceiro trimestre ficou estável com relação a maio ou junho. Então, para nós, é patamar que corresponde às necessidades, mais uma vez, do cliente que precisa ter esse acompanhamento em momento de taxa de juros que fica muito alta no país e também de inflação alimentar pouco mais puxada. Eric, algo mais? Exatamente. Obrigado. Muito Obrigado, Dani. obrigada. Próxima pergunta
é do Rodrigo Gastim, analista sell-side do Itaú. Rodrigo, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, em relação à capital de giro, vou pedir a ajuda de vocês para ajudar na modelagem aqui para frente, né? Se você olha o working capital, subiu de quase 3% da receita para 6% agora, né? Acho que é muito em linha com essa dinâmica que vocês já vêm comentando. Mas minha dúvida é a seguinte: quanto a mais de vendas vocês estão precisando trazer para compensar, né, esse aumento de working capital que a gente tem visto? E mais importante do que isso, quando vocês olham para as políticas internas, para os incentivos internos, onde faz sentido a gente estabilizar, né, esse capital de giro como percentual das vendas? Ou seja, quanto mais espaço vocês acreditam que tem esse working capital para eventualmente subir e mesmo assim ser accretive do ponto de vista de retorno marginal? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é em relação ao banco. Tá? Eu tinha já a percepção de que o impacto do rotativo teria sido um pouco maior, né? O yield da carteira ele piora, mas não piora muito. E aí naquela linha de vocês, o discurso do EBITDA do banco é um pouco acima do ano passado. A minha percepção é que isso já fica bem conservador depois desses 9 meses, né? Você está com 680 milhões de EBITDA acumulado, 740 no ano passado. Então, só para entender, de fato, o que está vindo melhor e se de fato a gente deveria ter uma queda sequencial, né, tão relevante assim do EBITDA do banco no quarto tri para justificar esse discurso de um EBITDA um pouco melhor que o do ano passado. Ou se não, se de fato vocês estão conseguindo compensar mais e vocês já conseguem ver um upside mais relevante para o EBITDA do banco. Essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, vou dar a palavra a Eric para responder. Obrigado. Assim, tudo bem? Vamos falar aqui do capital de giro. E essa é uma pergunta importante porque esse aumento de capital de giro ele não foi um aumento estrutural que a gente faz uma conta de, putz, quanto eu ainda posso aumentar para modelar daqui para frente para eu ter a venda adicional, né? Esse trimestre foi um trimestre de dinâmica bem específica. A gente vem do junho muito forte e a gente tinha convicção de que a gente conseguia, com as nossas iniciativas comerciais, ter um trimestre muito forte também, um terceiro tri muito forte. Então, a gente fez pontualmente esse investimento em estoque naquele momento, porque a gente tinha essa convicção aqui internamente na nossa operação. Geralmente, o terceiro trimestre ele cresce um pouco em setembro, mas ele é um pouco mais linear, né? O que aconteceu esse trimestre? Que em julho e agosto, com aquela pequena deflação mês a mês, e até as vendas que foram muito fortes em junho, principalmente para o nosso grupo, a gente teve um like-for-like mais fraco. E a gente, em setembro, foi justamente o oposto. A gente confirmou a nossa expectativa, né? Foi 4 vezes maior o like-for-like em setembro, foi um mês muito forte, tanto em B2B como em B2C, mas isso gerou recebível, tá? E isso gerou recebível, independente se era parcelado ou não, porque um boleto são 20 dias, o crédito uma vez são 40 dias. Então, quando a gente teve esse aumento de recebíveis, foi por uma venda muito forte. E esses pagamentos de fornecedores, não houve nenhum pagamento de fornecedor que mudou a política, nada disso, tá? A gente saiu de 62 dias de contas a pagar para 57, porque a gente comprou adiantado mesmo, porque a gente sabia que a gente podia fazer um trimestre forte, e isso é pontual. Para você modelar daqui para frente, sem dúvida nenhuma, a empresa trabalha para ser cada vez mais eficiente nesse capital de giro. A questão relacionada a, a, a contas a pagar, né, os payables, vai se normalizar nos patamares que estavam no ano passado. A parte de 3 vezes sem juros, nós já havíamos dado uma espécie de direcionamento de que a gente ia manter nos mesmos patamares e a gente vai manter. Então, não estamos fazendo uma equação aqui de deterioração de capital de giro por venda. Foi realmente uma dinâmica trimestral que ocorreu, tá? E falando do banco, agora que você... Tudo bem essa daí? Sim, Agora, super claro. agora para o banco. A gente concorda com você. O banco está se superando, principalmente nas iniciativas de eficiência. Ano passado, 741 de EBITDA, a gente falou que ia ser um pouco melhor. É difícil a gente não fazer, eu posso falar que é difícil a gente fazer 800 milhões esse ano. Não acredito que no quarto trimestre nós vamos fazer melhor do que no quarto trimestre do ano passado, por questões de fluxos pontuais que a gente acompanha aqui. A perspectiva do banco é muito positiva, e sim, estávamos muito conservadores, pelo menos 50 milhões em relação ao ano passado, é uma coisa mais
mais garantida para você já colocar no seu modelo, porque o resultado está vindo muito bom. Tá? Você pode perceber que a gente até aumentou um pouco o risk charge, porque a gente está aumentando também um pouco o limite de alguns clientes de bom pagamento. Então, isso também está plantando já a semente para o próximo ano, para a gente conseguir melhorar ainda mais a rentabilidade do banco, ROI. Então, pode já dar uma modificadinha na projeção, tá? Quando eu olho, Eric, a dinâmica de yield da carteira, eu vejo que o yield, pelo menos na minha conta aqui, receita dividida pela carteira com até 90 dias de atraso, está perto de 30%, um pouco acima de 30%, 33%, né? Piorou um pouco, de fato, no contra ano e tri contra tri, acho que esse é o impacto do rotativo, mas minha pergunta para você é, quando você coloca positivos e negativos, prós e contras, nessa estrutura de rentabilidade marginal da carteira, você tem alguma ideia de patamar de yield que você já consegue normalizar? Ou, perguntando de outra forma, qual é o impacto, de fato, do rotativo em relação ao seu yield mais recorrente do passado, para ajudar a gente também a fazer essa conta? Olha, a gente não abre nesse detalhe Certo. nessa parte, nossas projeções de Uhum, rentabilidade sobre carteira, mas eu vou te ajudar aqui, tá? uhum, E de fato, existe essa perda que vem e ela vai ser estrutural. Você teve essa melhora de NPL. Por outro lado, o que a gente enxerga, a compensação vai vir muito de outras frentes de trabalho. Tá? São duas coisas. Uma é a questão relacionada ao nosso índice de eficiência, que é o custo lá nosso, que já era 32%, bateu 29%, ano que vem nós vamos trabalhar para ser ainda melhor, e uhum. novos produtos, crédito pessoal, seguro, entre outros. Então, acho que para você fazer a modelagem, é melhor a gente juntar depois com você todas essas variáveis que elas vão ser mais importantes do que o retorno sobre o empréstimo, as modificações que vão ter, tá? Show. Boa, Eric, obrigado, viu? Obrigado pelas Valeu, respostas. assim. A próxima pergunta é do Luiz Felipe Poli Guanais, analista sell-side do BTG. Luiz Felipe, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Eric. Bom dia, Stefan. Acho que uma pergunta aqui do meu lado está em relação à dinâmica de SG&A, né, que já alguns tris, né, vem sendo um destaque ali para vocês. Vocês têm conseguido não só otimizar custos, né, mas também, né, usar um pouco de alavancagem operacional. Então, o que eu queria entender é, olhando para frente, com essa dinâmica, né, inflacionária que o Stefan até comentou, né, com setembro, né, sendo o mês mais forte, e a gente olhando o comportamento de inflação de alimentos aqui no Brasil para os próximos meses, o que a gente poderia pensar, né, de SG&A tanto para o atacadão quanto para a operação de varejo também? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Além da inflação alimentar que já comentei, voltamos a ter uma inflação alimentar um pouco superior à inflação geral do país, o que é o cenário habitual no Brasil, um pouco mais de inflação alimentar que de inflação geral no país. Em 2023 não tivemos esse cenário e começamos o ano de 2024 assim. Como essa volta a uma dinâmica um pouco maior de inflação alimentar com relação à inflação geral, leva a uma alavancagem adicional no nosso PNL, obviamente. Hein? Nós vendemos com inflação alimentar e temos custos com inflação geral. Vai apoiar a gente no processo e na busca de baixa de queda de despesas que já estamos fazendo desde meses e meses e talvez já trimestres. Então, vamos seguir simplificar a nossa organização, vamos seguir transformando a nossa organização para mais agilidade e menos custos. E aproveitar esse momento de inflação alimentar um pouco maior para que em porcentagem das nossas vendas caiam ainda mais o SG&A. No atacadão, como no varejo, no Sam's Club, a estrutura da holding também, é um processo que todos nós estamos apoiando e trabalhando muito e achamos que temos ainda mais para frente. Então, espero poder ter outra pergunta após o Q4, o Q1 do ano que vem, para poder mostrar
que seguimos com essa força de despesas baixas para poder investir um pouco mais nas nossas vendas, para apoiar as nossas vendas. Obrigado. Obrigado, Stefan. Se eu puder fazer só um follow-up rápido, tá, em relação, né, ao seu comentário ali sobre as vendas de setembro, o quanto disso foi crescimento de volume para vocês e o quanto foi preço, né, para a gente entender um pouco essa dinâmica e pensar, né, o que poderia ser, né, a reação dos volumes a um eventual aumento de inflação, né, que a gente espera para frente. Não, em setembro, como esse cenário, claramente tivemos volumes positivos. Nossas bandeiras de atacarejo e de varejo. Eu também o que estamos olhando de perto, crescimento em volume é bem melhor que crescimento só em vendas, e isso acompanhamos em setembro. E seguimos também em outubro, sem dizer nada de outubro. Então, uma dinâmica positiva em volumes no atacado como no varejo. Eric, você queria acrescentar um comentário da primeira pergunta? Isso. Exatamente. Ei, Luiz, tudo bem? Duas coisas aqui. Tudo bem. Luiz, a inflação alimentar, ela sobe e desce. Só esse ano a gente teve umas 3 notícias relacionadas a isso. Então, a parte do SG&A, depois a gente pode ajudar você na parte de modelagem, mas eu queria passar um pouco da nossa mentalidade. A gente não olha para a inflação de alimentos e nem para a inflação quase normal, da inflação quase normal quando a gente está olhando SG&A, tá? O que está fazendo a gente conseguir manter Não, claro. é uma política estrutural de mentalidade para a gente não crescer sequer inflação dentro das nossas despesas. Um ponto importante também para frisar, mesmo com todas as reduções, nós estamos com um NPS com cliente recorde, então nós não estamos fazendo isso em detrimento da satisfação dos nossos clientes, tá? E um item também, só complementando o Stefan, é, a inflação, esse pouco de inflação que veio a mais, num setembro que teve mais de 10% de like for like, a gente não aumenta preço assim, a gente aproveita uma situação no qual nos 2 meses anteriores o nosso cliente percebeu uma quedinha de preço, ele segurou um pouco para estocar e falou que em setembro ele viu que a figura ia mudar e teve uma dinâmica de volume muito positiva. Tá ótimo, Eric. Obrigado. Próxima pergunta é de Joseph Giordano, analista sell-side da JP Morgan. Joseph, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Stefan, Eric, obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouquinho, sair um pouco do operacional e olhar um pouco para o trabalho que tem sido feito na questão tributária, né? Então, existiram diversas reorganizações societárias feitas pela companhia. Então, eu queria entender, Eric, como é que a gente deveria olhar para essa alíquota de imposto daqui para frente, né? E aqui tentar separar o que é ágil, né? Que vocês estão reconhecendo para fim de cash flow e o que deveria ser NOL, além de todos aqueles créditos que vocês estão monitorizando, só para entender o que seria de impacto de cash flow pelos próximos anos. E em cima disso, hoje, é óbvio que a renegociação das dívidas foi bastante recente, né? Até o custo médio dessa dívida está um pouco abaixo do CDI, olhando um pouquinho para frente. Como é que isso aqui pode impactar talvez a próxima renovação? Ou se tem algum outro tipo de trigger, ou a gente deveria assumir que esse custo de dívida se mantém um pouco abaixo do CDI pelo curto prazo, aí, os próximos 12 meses, algo do tipo. Obrigado. Obrigado, José. Vou dar a palavra ao Eric, como você falou, tributária e bem o trabalho do Eric. Ô, Joey, tudo bem? Olha, que bom que você perguntou do tributos, porque, né? Porque eu imagino a dificuldade de modelar com toda essa volatilidade. Então, eu gostaria de dividir em 3 partes, que daí consegue facilitar um pouco a vida de você e dos investidores no entendimento. Então, esse terceiro trimestre, ele foi impactado ao mesmo tempo por 3 notícias boas. 2 delas estruturais e uma delas pontual. Tá? Quais são as estruturais, né? Estrutural é 70 milhões aproximadamente, eu estou rounding the numbers aqui, de ágio, desse impacto de caixa e no lucro líquido ajustado, e esse ágio você pode contar com ele de forma estrutural
num valor muito semelhante a esse pelos próximos anos para a companhia. O segundo dele foi o NOL, que você tem um impacto de 80 milhões, que é os 30% em relação ao que a gente fez o offset, com toda aquela reestruturação nossa. Você pode colocar também esses 80 milhões daqui para frente de forma estrutural, ou até um pouco mais que isso, porque nós estamos trabalhando aqui para uma melhoria operacional da companhia, e com isso você vai conseguir capturar ainda mais, lembrando que são quase uma dezena de bilhão de reais de NOL acumulados que vieram da aquisição do Big, que agora estão sendo efetivamente utilizados a partir do segundo semestre. A questão é que esses projetos que entraram de reestruturação tiveram esse impacto tão forte que existe uma norma IAS 34 que fala que nas demonstrações intermediárias a gente precisa apontar para o lucro, para o imposto do ano inteiro, né? A alíquota efetiva, isso, do ano inteiro. E a gente teve que fazer um ajuste que foi da ordem de 100 milhões. Esse daí, eu acredito que ano que vem não vai acontecer. Ano passado, você vê, foi muito pequeno, porque já houve o ganho agora no segundo trimestre, no segundo semestre, me desculpe, e agora, a partir de agora, esses ganhos, eles são de longuíssimo prazo, eles são recorrentes, tá? Se você for pensar para esse ano, a gente falava, né, que a gente veio de um ano passado aí de 1000%, começou o ano com 60%, a gente vai chegar entre 30 e 40 no ano de 2024. Está mais para o 30. Já para o ano que vem, fica difícil a gente falar que a gente vai chegar em 30, porque vai ser menor que isso. Então, você já pode começar a ter no modelo uma carga tributária um pouco menor que esses 30%, e conforme no trimestre que vem a gente vai evoluindo e tiver um pouco mais de luz sobre isso, a gente divide com você e com quem precisar, tá bom? Ok? A segunda pergunta foi relacionada ao Renegociação da da dívida. dívida. Isso é cenas do próximo capítulo ainda, mas você já pode... Muitas delas estão sendo renovadas agora com aquela taxa, elas são no mínimo por um ano. Então, para o ano que vem, isso é mantido. O que aí, se para o ano de 2026 haverá alguma mudança, aí a gente ainda não está em qualquer negociação para discutir isso. Por enquanto, tem que manter como está, tá, Joe? Perfeito. Obrigado, Eric Stefani. Um abraço. A próxima pergunta é de Irma Sgars, analista sell-side, Goldman Sachs. Irma, abriremos o áudio para que possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Só voltando, desculpa, mas voltando mais uma vez para a dinâmica de same-store sales, mas talvez com um ângulo um pouco diferente. Se eu olho as lojas, ou se excluindo as lojas convertidas do Big, que cresceram obviamente em taxas mais fortes, o same-store ficou em 4,5% mais ou menos, ou seja, aquém da inflação alimentar do TRI. Agora vocês citaram que o crescimento de volume ficou positivo, ou seja, implica que vocês não conseguiram repassar talvez toda a inflação. Então, eu entendo que o basket que vocês veem possa ser diferente do que o que a gente acompanha com a inflação alimentar do IPCA, mas eu queria basicamente perguntar se vocês estão sentindo que tem um ambiente de concorrência que permite que vocês repassem qualquer pressão inflacionária, ou se tem algum ponto de atenção aqui para entender que, obviamente, pode em determinados momentos ter decisões de investir um pouco mais em preço para defender o mercado. Acho que isso é a primeira pergunta. Sim. Obrigada. Obrigado, Irma. De forma geral, depois Eric vai complementar. De forma geral, todos nós, os concorrentes como nós, podemos passar a inflação alimentar. É algo ao largo dos anos que acontece aqui no Brasil. Mês a mês pode acontecer alguma coisa um pouco mais de B2B, um pouco menos de B2C, ou ao revés, um pouco mais de B2C, um pouco menos de B2B. Mas não vemos uma dinâmica do mercado que atrapalharia a gente para poder passar
às inflações que vemos como as nossas negociações com os fornecedores. Então, já é uma resposta positiva e temos também que olhar como nós negociamos e não diretamente a inflação do país. Pode acontecer alguma coisa também aí que permite a gente ter uma inflação interna um pouco menor pontualmente. Eric. Não, é o que o Stefan disse tudo bem? Tudo bem? Uma coisa aqui, você já deu a resposta na sua pergunta, tá? Quando a gente falou dinâmica positiva de volume, estava, sim, considerando o grupo como um todo, né? Todo like for like, convertidas ou não. E mesmo no 4,5% do legado, é importante frisar que, apesar da inflação de alimentos ser uma broad proxy, ela não é a cesta de alimentos do atacadão. E considerando a cesta de alimentos que o atacadão segue, houve sim uma dinâmica positiva de volume. Então, nada muda, tudo conforme o esperado e anunciado, tá? Entendi, perfeito. E se eu posso aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta, talvez se puder me comentar um pouco sobre a perspectiva da margem para segmento de varejo, se vocês já acham que os investimentos do lado preços, pelo que entendo, vocês já mudaram para o patamar onde a gente deveria ver vocês pela frente, com nova política de preços sendo implementado já desde acho que início do ano. Então eu queria só entender, confirmar essa dinâmica da margem bruta e imagino que vocês tenham uma expectativa que a alavancagem operacional vai continuar ajudando, vai se materializar mais para frente e ajudar levar essa margem para um patamar ainda um pouco maior do que não sei. E assim, eu acho que é exatamente em linha com o que você passou e eu posso passar um pouco a nossa filosofia aqui. Ao final, a gente não está satisfeito, a gente cresceu de 1,7 para 2,7 no varejo, quer dizer, começou um caminho adequado, mesmo diminuindo as vendas absolutas, porque a gente fez aquela reestruturação de parque de lojas, tá? Diminuir preço é fácil. Difícil é diminuir preços fazendo uma operação mais eficiente, tirando o SG&A, para garantir que a margem suba ao mesmo tempo. Você ganha uma dinâmica de massa de margem, você ganha competitividade e cria um círculo virtuoso. Então, nós não terminamos o nosso trabalho. Nós estamos, se não no começo, logo após o começo dele. A gente tem que muito ainda simplificar a nossa operação, a gente tem que muito ainda ser mais competitivo para conseguir ter uma dinâmica ainda mais. A gente cresceu 7,1%, comemoração média aqui interna, nós queremos fazer ainda mais. E com essa eficiência de SG&A, a gente quer trabalhar para conseguir o ROC, como você disse, um EBITDA mais alto do que esse daí que a gente está apresentando, que é evolução, mas com certeza não é o ponto final que a gente quer chegar, Irmã. Entendi. Talvez margem bruta, então, talvez ainda tenha uma necessidade de investir mais em competitividade? Eu diria mais, não sei se a palavra é necessidade de investir em competitividade, garantir que a gente tenha uma operação suficientemente lean para que a Sim. gente possa conseguir ganhar mais massa de margem. Sobre uma ótica de ser eficiente para poder trazer o preço, não trazer o preço por si só, porque isso seria ruim para todo mundo. Sim, perfeito, ótimo, obrigada. De nada. A nossa próxima pergunta é de Andrew Ruben, analista sell-side do Morgan Stanley. Andrew, pode prosseguir, por favor? Hi, thanks very much. Great. Thank you for the question. Two items, if I may. The first on Sam's Club, trying to better understand the length of the investment cycle, given the lower margins in the quarter. And then second, you've spoken about 4Q and the holiday setup, mostly for food. I'm curious if you could discuss what you're expecting in terms of non-food and e-commerce, what type of inventory or industry positioning you're preparing for. Thank you very much. Obrigado, Andrew. Vou responder a segunda pergunta e deixar a primeira para o Eric. Obviamente, um período bem forte em non-food, o Q4, como o Black Friday e o período do Natal.
e especialmente no e-commerce. Como você viu, temos crescimento contundente do nosso e-commerce, mais 21% em setembro, número muito positivo também em outubro, e estamos bem preparados para superar as vendas muito fortes no e-commerce, especialmente no non-food, no quarto tri de 2023, então superando ainda mais os nossos recordes aí. Acho que vamos ter uma sazonalidade boa também no non-food, tudo indica uma movimentação positiva até o final do ano. Eric? Andrew, tudo bem? Com relação ao Sam's Club, isso faz parte, né? As nossas perspectivas de longo prazo continuam muito otimistas em relação ao modelo. Isso faz parte realmente, esse trimestre, do ciclo de expansão e consolidação do modelo aqui no Brasil de clube. A gente fez um aumento grande de lojas, 11 lojas nos últimos 12 meses, 7 lojas esse ano, e dessas 7, 4 nessa segunda metade desse trimestre. E quando você faz um lançamento, você precisa gerar esse impacto, você precisa trazer, diferente dos outros modelos, você precisa trazer novos sócios. Então, você precisa, ao mesmo tempo, de atividade promocional, você precisa de todas as despesas pré-operacionais que a gente passa como recorrentes no balanço, e você também precisa dos investimentos de marketing para trazer as pessoas, porque é um formato que muitas vezes precisa ser ensinado. Quanto antes, dado que a gente tem essa força de balanço para poder fazer isso, quanto antes a gente fizer, melhor. Então, no curtíssimo prazo tem esse impacto, mas a gente acredita que esse é um impacto de investimento que transita pelo OPEX. E a gente acredita que sim, por alguns trimestres isso acaba afetando um pouco, sem qualquer mudança de perspectiva do longo prazo. A gente falou aqui, só reforçar, desse aumento que houve do SG&A. Você percebeu, o grande aumento está no SG&A por esses investimentos. Mais de 2/3 são explicados por esses lançamentos. 1/3 é perspectivas que a gente fez de melhoria de atendimento ao cliente. Algumas coisas até deu uma exageradinha, já está voltando atrás, mas a gigantesca maioria desse aumento vem dessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Thank you very much. Thank you. A nossa próxima pergunta é de Gustavo Fratini, analista sell-side do Bank of America. Gustavo, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Eric, bom dia, Stefan. Algumas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, como que vocês estão pensando sobre plano de abertura de lojas para 2025 e 2026? Alguma ideia de qual que vai ser a divisão entre lojas orgânicas e talvez conversões adicionais de supermercado, de hipermercado? A segunda seria, como que tem sido agora que vocês já têm talvez uma base com pelo menos algumas lojas onde os serviços já estão mais maturados, qual que tem sido o gap, tanto de venda quanto de margem EBITDA dessas lojas versus lojas similares sem serviço algum? E o último, como que a gente deveria pensar em alavancagem daqui para frente, né? Eu entendo que tem um efeito pontual que o Eric explicou bem, mas queria ver como que está a cabeça de vocês para isso. Obrigado. Obrigado pelas perguntas bastante conectadas. A nossa prioridade fica diminuir a alavancagem da companhia, como já tínhamos falado, e ficamos nesse foco como oportunidades, obviamente, operacionais, e também foco no nosso CAPEX, oportunidades, como fizemos em outubro, como o lado imobiliário. Então, é cedo demais para falar da expansão em 2025 e 2026. Vemos cenário como talvez pouco menos de aberturas no ano que vem, cuidando da nossa alavancagem mais uma vez. Temos ainda oportunidades de conversões de lojas, e sabemos que uma conversão de lojas, quando faz sentido para o cliente, traz CAPEX menor, 2 vezes menor que uma abertura orgânica. Falamos no nosso Investor Morning do ano passado que íamos converter até 40 lojas
do Carrefour para os nossos formatos de Atacadão e de Sam's Club até final de 2026. Estamos a meio caminho, mostrar o que temos para frente como possível movimento de conversões de lojas para o Atacadão e o Sam's Club. Então, uma expansão talvez pouco menor em 2025, cuidando a alavancagem da companhia. Em termos de serviços no Atacadão, o que vemos é muito mais tickets nas lojas já maturadas, vamos dizer, de serviços. A primeira onda onde colocamos serviços, onda de lojas onde colocamos serviços, o que mostra que responde a pedido do nosso cliente B2C, o que o nosso cliente. Falamos em vendas de alguns pontos adicionais em vendas nessas lojas. O que temos para frente na segunda onda que fizemos esse ano, especialmente em julho, agosto desse ano, e que vai reforçar ainda mais as nossas vendas do que 4 e do que 1 do ano passado, para falar já dos próximos trimestres. Algo mais, Eric, sobre a alavancagem? Só um ponto específico aqui, Gustavo, tudo bem? É que, né, como o Marco já viu até o nosso CEO da operação do Atacadão, ele aumenta 3% a venda, 15 a 20% dos clientes saem com pelo menos um ticket do PAF, que é a padaria açougue fatiados, e não há gap de EBITDA. Obviamente, no início você faz um investimento, então você tem um pequeno custo que você faz o investimento, o cliente, a receita vem depois, mas como bem o Stefan já disse, a onda 1 já mostra um EBITDA sem gaps em relação à natureza do Atacadão. Perfeito, super obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é de João Soares, analista sell-side do Citi. João, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelas perguntas. Eu tenho duas rápidas aqui. A primeira é um follow-up em relação ao banco. Queria explorar um pouquinho essa pergunta, acho que é importante, né, pensar na rentabilidade sustentável do banco. Esse foi um ano que naturalmente vocês iam reduzir, acho que faz sentido até reduzir bastante o D&A, tendo em vista que tem uma mudança regulatória relevante no setor, né? Mas pensando para frente, né, com diversificação de produtos, vocês fazendo mais crédito pessoal, queria entender se esse D&A ele é sustentável, se vocês vão voltar a investir tendo, né, uma visibilidade melhor, agora que vocês entendem bem o impacto do rotativo. Então, eu queria explorar um pouquinho mais essa pergunta. E o segundo ponto é falar um pouco do real estate. Vocês fizeram agora os seus leaseback relevantes, né, num cap rate de 8%. Vocês comentaram aqui numa entrevista até que 2025 vocês devem retomar e vem espaço para fazer projetos ainda maiores. Queria explorar um pouquinho como é que a gente está nesse projeto e na parte de development, né? Se tem alguma novidade também. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Não, no banco não fizemos nenhuma besteira para superar o momento. O time do Felipe Gomes, o CEO do banco, fez trabalho de detalhe para ver como poderíamos ter ainda mais eficiência no banco, e isso é totalmente sustentável. Então, vamos ganhar para sempre esse novo patamar de SG&A no banco. Todo o nosso trabalho de baixar as nossas despesas no Atacadão, no Carrefour, no Sam's Club e no banco e em todo o ecossistema do Grupo Carrefour Brasil é sustentável. Achamos que temos para frente ainda mais passos para diminuir esses SG&A, especialmente no banco. Trabalho extraordinário, muito bem feito do Felipe, do time dele, é sustentável. Você quer falar um pouco de real estate, Eric? Oi, João, tudo bem? Olha, do real estate, a gente fez essa operação agora, com o Guardian, 720 milhões de reais. Isso representa 5% dos nossos ativos passíveis de fazer uma operação desse tipo. Então, eu sempre digo, olha, a gente pode fazer 20 operações dessa. Não necessariamente, em hipótese alguma, a gente vai fazer uma operação dessa imediato, mas é importante ter que isso faz parte do toolkit da companhia de oportunidades, valor no real estate que tem,
e capacidade de poder usar isso na alocação de capital quando for conveniente para a companhia. A gente, no momento, não está vendo nenhuma nova operação, porque aqui, operacionalmente, a gente está trabalhando para garantir a execução dessa operação que a gente anunciou para vocês. O que deixou a gente particularmente satisfeito é que o cap rate dela mostrou a qualidade dos ativos aqui do Carrefour, né? Ele reflete os investidores que perceberam ativos de altíssima qualidade, altíssimo potencial de valorização, e isso ficou bem marcante para nós e deixou a gente bastante satisfeito. Na área de development, no news. Então, a gente continua trabalhando, exatamente, assim que a gente tiver alguma coisa. Existe um potencial de alguns bilhões também em development, porque muitos dos nossos ativos estão subutilizados, você poderia fazer prédios comerciais ou residenciais, e a gente espera logo que tiver mais novidades, dividir com vocês, porque o pipeline é positivo. Tá ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta é de Vinícius Strano, analista sell-side da UBS. Vinícius, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia, Stefane, bom dia, Eric. Vocês podem comentar um pouco o que vocês têm observado em termos de elasticidade de preço aqui no Atacadão? E se a cabeça continuar mantendo o gap de preços que vocês têm vis-à-vis os competidores, ou se vocês enxergam alguma oportunidade de aumentar ou eventualmente fechar esse gap para frente? E uma segunda pergunta, na parte de provisões, se vocês puderem comentar o que vocês têm observado em termos de formação de provisão trabalhista e também reversões, né? Que na parte tributária, vocês já alguns trimestres têm visto reversões aqui. Então, só se puder comentar um pouco essa parte de provisões, seria ótimo. Obrigado. Obrigado, Vinícius, pelas perguntas. Vou responder a primeira e deixar Eric responder a segunda. Nós estamos felizes com o posicionamento de preços do Atacadão versus os concorrentes. Então, acho que não vamos mudar essa dinâmica que está funcionando. Mais uma vez, o NPS do Atacadão está em forte aumento com relação ao ano anterior e com relação ao trimestre anterior, mostra que estamos no caminho certo e no barômetro, com os detalhes, os vários KPIs que estamos olhando, a imagem de preço está também muito boa. Então, as nossas iniciativas comerciais, sejamos serviços, sejamos segundo preço para o consumidor final, deram certo e não vamos mudar a nossa dinâmica de preços e dever baixar o preço ou poder aumentar o preço. Acho que estamos no patamar certo. Eric. Oi, Vinícius. Olha, da parte de provisões, é interessante a gente dividir em duas partes, como você bem fez também na pergunta, trabalhista e tributária. Da parte trabalhista, a gente tem agora no Grupo Carrefour um momento atípico, porque nós estamos num processo de transformação da companhia. Então, quando você tem muita conversão, fechamento de loja, isso gera um pico temporário de ações e provisões imediatamente por consequência nesse sentido. E a gente espera, uma vez que agora a gente está entrando num modo mais estável em relação a isso, que esse valor vá se normalizar, ainda precisa de um ano e pouco, porque existe um período legal que tem que ser respeitado para voltar a um patamar menor e que a gente percebe que nossa operação do dia a dia está ok, mas esses fechamentos de loja e conversões, de fato, tem um impacto que você vê passando aí pelas nossas notas explicativas que você viu. Com relação ao tributário, né, que a gente anda reduzindo as provisões tributárias e elas estão acontecendo por dois motivos. O principal deles são as anistias. Nós fizemos parte de algumas anistias e elas estão gerando um resultado no P&L positivo e nós estamos passando por isso como não recorrente, né? Por isso que você consegue enxergar isso daí lá nas linhas de baixo, porque são geralmente coisas relacionadas ou à aquisição do BIG, processos antigos, ou processos antigos do Carrefour. Conforme novas anistias apareçam, a gente tende a aderir, se for, e também
e com isso melhorar ainda mais o resultado. Então tem essa perspectiva. E do outro lado também tem algumas ações que a gente teve ganho, ações antigas também, e aí, uma vez que você tem esse ganho, você passa lá pelo não recorrente. Tem que esperar agora as novas ações serem julgadas para mudar a perspectiva e a gente poder passar pelo nosso P&L, pela DRE, tá bom, Vinícius? Tá ótimo. Obrigado, Eric. Obrigado, Stefano. Nossa próxima pergunta é de Eric Huang, analista sell-side do Santander. Eric, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Aqui do nosso lado, a gente queria voltar um pouquinho no ponto das lojas do Atacadão. Vocês abriram ali no slide, né, a margem EBITDA por safra ali para esse último trimestre, e a gente viu ali aquela pressão de uns 40 bips quando a gente olha para o número das lojas abertas até 2019. Então, se puder a gente voltar aqui nesse ponto, entender um pouco melhor quais foram os impactos aqui, foi basicamente a implementação do PAF e o impacto inicial, ou algum impacto em margem bruta. Acho que é muito mais entender como está a operação legado e o que a gente pode esperar dela para frente, né? Se é realmente naquela linha de daqui a 6 meses, com maturação de PAF, isso já volta à normalidade. Obrigado. Obrigado, Eric. Muitas das nossas lojas legado do Atacadão, sim, têm recebido investimento adicional para colocar o PAF, como o Eric colocou na apresentação dele. Isso leva uma pressão adicional durante alguns meses sobre a rentabilidade dessas lojas. Então, acho que é pontual. Vimos em cada trimestre uma resiliência muito forte das lojas do Atacadão, resiliência quase total das lojas legado do Atacadão. Colocamos um serviço adicional, pouco de investimento para 3, 6 meses, como o Eric falou, e isso, obviamente, impacta especialmente essas lojas legado, que a safra maior em quantidade de lojas que receberam esses serviços adicionais. Ok? Obrigado. Obrigado. A nossa última pergunta de hoje é do Iago Souza, analista sell-side da Genial Investimento. Iago, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre o Suns, eu queria voltar nesse ponto, porque chamou a atenção da gente aqui essa forte redução no EBITDA. E a gente tem visto aí a abertura do Suns ao longo do ano, mas a gente não tinha visto um forte aumento de despesas tão alto quanto foi nesse trimestre. A gente notou que teve pela primeira vez aí a citação de investimentos em serviços de novas lojas. Que tipo de serviços é esses que estão sendo adicionados ao modelo de clube? E como que esses serviços, qual que é o potencial desses serviços em adicionar EBITDA for Wall, pensando aí nessa vertical? Se vocês conseguem dar alguma granularidade disso. E no outro ponto aqui, falando um pouco sobre aquela operação de sales and leaseback que vocês fizeram, eu queria entender um pouco qual que é o intuito de fazer o sales and leaseback no momento que vocês estudam fazer o carve-out da vertical imobiliária. A gente pode inferir que esse carve-out é algo que ficou então para segundo plano? Obrigado. Obrigado, Iago. Vamos dar a palavra ao Eric. Iago, tudo bem? Com relação ao Suns, vamos lá falar aqui primeiro do Suns, né? A gente teve um aumento mais expressivo nesse trimestre. Então, e muito no final do trimestre em si, nesse período de despesas pré-operacionais, e uma decisão nossa de ir mais pesado na educação nesses novos clubes para atingir um público mais alto e pegar mais rapidamente para atingir a maturidade nessas lojas. E aí o resultado passa por onde você mesmo viu. São despesas, em sua maioria, pré-operacionais. Se você der uma olhada, a volatilidade é principalmente no SG&A, e se você abrir ainda mais, você vai ver que as despesas de marketing e despesas pré-operacionais de lançamento passam muito forte. Com relação aos serviços do SAMS em geral, né, especificamente concierge e store picking,
São itens que sim, a gente fez um investimento e até a gente exagerou um pouquinho, já está vendo nesse trimestre como a gente vai trabalhar para dar uma pequena recuada, não na ideia, mas um pouco no investimento inicial que a gente fez. E esses ajustes são naturais no varejo quando você está fazendo iniciativas comerciais para conseguir alavancar os formatos que estão trabalhando. Então, até aí, nenhuma novidade, tá? Repito, longo prazo, nossas perspectivas do Santos continuam iguais. Como a gente está lançando muito, fazendo muita coisa, no curto prazo é natural esse tipo de movimento. Perfeito. Em relação ao carve-out, vocês têm alguma notícia sobre? É algo que ficou para segundo plano? Não é assim, o fazer um sale leaseback faz parte de um carve-out, tá? Eu acho que a gente, conforme o mercado evolui, a gente vai vendo qual que é o melhor modelo que está se adaptando ao momento. Então, fazer um carve-out total nesse momento não está, nesse momento, realmente na nossa prioridade, porque a gente vai fazer isso no momento que a gente considerar completamente accretive para os nossos acionistas. O que você pode esperar é que todas essas opções estão na mesa para a gente fazer elas caso a gente indique como conveniente ao momento, tá, Iago? Perfeito. Obrigado pela resposta, gente. Um abraço. Declaramos encerradas a sessão de perguntas e respostas. Agora gostaríamos de passar a palavra para as condições finais, para as considerações finais da companhia. Senhor Stefan. Obrigado a todos e todas por todas as perguntas e este momento juntos. Acho que estamos recolhendo os frutos do trabalho do início do ano, quando arrumamos a casa em termos de posicionamento de preços no varejo, por exemplo, mais serviços no atacadão, crescimento da base de sócios e mais sócios ativos no Sam's Club, seguindo, fortalecendo o nosso braço digital, o banco superando a mudança do rotativo. E mostramos trimestre após trimestres que estamos inclusive crescendo nas nossas dinâmicas de vendas e inclusive por encima do mercado, ganhando market share like for like, e sabemos que a top line é sempre o mais importante nos nossos negócios. Entramos agora já entramos no quarto trimestre, que é o mais forte para fechar esse ano de 2024, que está mostrando as nossas dinâmicas muito diferentes do que foi durante 2023, quando estávamos ainda integrando o grupo Big. Então, temos pela frente a recolher ainda mais frutos desse trabalho. Um agradecimento para toda a turma aqui do Grupo Carrefour Brasil, que entregou esse resultado do Q3 e trabalhando muito para entregar ainda mais resultados no Q4. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e nos vemos. Tchau. Tchau. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham todos um ótimo dia!